Muito bom dia a todos os presentes. Uma saudação aqui a Miguel Bermudes Marinho, a sua esposa Ruth, a sua família, seus filhos, suas filhas que estão conosco. Seu filho também está por aqui. E todos os ministros, irmãos presentes e aqueles que estão nos vendo pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 nos diversos países. Já como temos escutado, a dedicação deste formoso salão, que eu estive vendo desde o seu início. Salvador me enviava os vídeos de todos os adiantamentos, tudo que eles estavam fazendo, e fizeram um trabalho bem feito. Felicitações, te felicito por este formoso lugar que Deus te proveu. E assim como o missionário Miguel Bermudes Marinho falou e tem falado e dedicou, que Deus escute esta dedicação sendo feita pelo missionário Miguel Bermudes Marinho. E tudo que se fizer neste lugar seja do agrado de nosso Pai Celestial. Grandes bênçãos, que este povo receba grandes bênçãos da parte ou a favor de Deus. E receba a maior delas, a transformação de seus corpos. Para este momento, temos o tema Vigiando e obrando pelo cumprimento das Escrituras, que foi pregada no dia 3 de maio de 2014 em Bogotá, na Colômbia. E vamos ler a porção de São Marcos, no capítulo 13, do versículo 34 ao 37, onde diz: é como o homem que, indo para longe, deixou sua casa e deu autoridade a seus servos, e a cada um a sua obra, e ao porteiro mandou que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando o Senhor da casa virá, se ao anoitecer, ou na meia-noite, ou no cantar do galo, ou pela manhã, para que quando vier de repente não os encontre ou os ache dormindo. E ao que a vós vos digo, a todos digo, vigiai. Vigiando e obrando pelo cumprimento das Escrituras. Podem assentar-se, por favor. Hoje, sexta-feira, 4 de outubro deste ano de 2024, qual coube aqui a San Juan Chamula esse dia, lhe coube esse dia, San Juan Chamula, e Deus nos concedeu essa bênção de estar com vocês aqui, neste lugar, e assim ter hoje este companheirismo em torno da palavra. No estudo bíblico deste tema, no versículo 35 desse estudo bíblico, que nós colocamos esta escritura, aí do lado esquerdo anotamos, ele escreve no versículo 35 deste capítulo 13, onde diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Aí ele escreve: vigiar por dois pontos, pela vinda do Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da casa da sua igreja. E no versículo 37, onde diz: e o que a vós vos digo, a todos vos digo, vigiai. Aí do lado direito ele escreve: vigiar pela vinda do Filho do Homem. Na mensagem, a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, que foi pregada no dia 24 de março de 2013, em Cayey, Porto Rico, diz o Dr.
William Soto. É importante que estejamos a par de todas estas coisas para receber tudo o que Cristo tenha para nós. Ele vem para reclamar todos os que o têm recebido com o seu precioso sangue para produzir a adoção ou a redenção do corpo, que é nossa transformação. Diz na página 104 do livro dos selos, e vai até o livro dos selos, a citar essa porção da página 104, como na metade da página, na metade do parágrafo, do último parágrafo, ele começa a ler onde diz: e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que através dos 7 trovões será revelado nos últimos dias aquilo que se precisa para preparar a noiva para ter a fé de rapto, porque com aquilo que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem de vir para nos preparar, porque tal como estamos agora apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter fé suficiente para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. E veremos mais adiante, se Deus quiser, onde isso está escrito. Ele, do lado direito, ele escreve fé de rapto. E ele continua lendo, ou seja, continua falando na mensagem, mas vamos ir um pouquinho mais para ver aqui o que ele escreveu. Olhem, nessa próxima oração, no próximo parágrafo, na página 105 dos selos. Agora, o juízo de todos esses obradores ou operadores de maldade através das eras, estes selos através das eras se têm aberto ou foram abertos, e ele escreve se tem cumprido ou se cumpriram até agora, quando se fala, quando se abre o último selo e diz cumpre o 7º selo, ou seja, cumpre-se o 7º selo, que o 7º selo não estava aberto. E do lado direito, desenhe uma pedra angular e as eras. E continua dizendo o nosso irmão William: tudo isso está debaixo do 7º selo. E por causa disso temos que estar em expectativa, esperando, porque vem uma grande bênção da parte ou a favor de Deus para nos preparar. Ou seja, se vem uma bênção da parte de Deus para nos preparar, é que esse algo que vai vir ou que chegará é o que a noiva precisa, necessita para obter a fé de rapto. Ou seja, que o que se trouxe até esse momento, que foi trazido, não é o conteúdo daquilo que a noiva precisa, necessita. Agora diz para quê? Diz para ter essa fé de rapto e poder ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Sem essa preparação, a qual os trovões traz, não existe transformação nem rapto. Sem essa preparação que os trovões trazem. E continua dizendo, a transformação será como a cura divina, que você tem que crer para ser curado por Deus. E isso gira em torno da primeira vinda de Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. E para a transformação e rápido, tudo vai girar através e em torno da segunda vinda de Cristo, a sua igreja. Ou seja, que é o que o escolhido de Deus tem que fazer para obter a cura total, a transformação. O que? Crer. Creu-se na primeira vinda do Senhor, se creu em sua obra de redenção na cruz do Calvário e obtivemos o novo nascimento. Vejam, por crer.
Crer nessa obra, crer naquele que realizou, que fez essa obra, obra de redenção. E para a transformação, é a mesma coisa para a transformação. É necessário, é preciso crer naquele que vem reclamar, para reclamar. É a mesma coisa, será paralelo em tudo. Estará girando em torno desse mistério contido no sétimo selo, que é revelado por Cristo quando clama, que é revelado por Cristo quando clama, quando um leão ruge, 7 trovões emitem, produzem suas vozes, e a voz de Cristo falando à sua igreja e revelando para ela esse mistério do sétimo selo. A voz de quem? A voz de Cristo. Cristo vindo como leão, clamando como um leão, como rei. E isso é Cristo vindo em um cavalo branco ou em uma nuvem branca. O significado é a mesma coisa, significam o mesmo, é a vinda do Senhor, como foi mostrado no Monte da Transfiguração, com Moisés de um lado e Elias do outro lado. Página 42 do livro de citações aí nos mostra. Nessa página, em um dos extratos, falando a respeito da ida de Jesus até Jerusalém para cumprir o programa de redenção, para a redenção acontecer, se realizar, se concretizar. Portanto, na vinda do Senhor à sua igreja haverá algo importante que estará acontecendo relacionado à redenção de Israel como nação, para ser restaurados ao reino de Davi, Israel, e tudo isso dará cumprimento à visão ou sonho que uma pessoa teve, que ela viu o reverendo William Branham, que viu o irmão Branham, viu ao reverendo William Branham em um grande cavalo militar, e disse: eu percorrerei esta vereda mais uma vez. Vejam como Apocalipse 19 se reflete nesse sonho que essa pessoa teve. Isso está no livro de citações. Na página 157, eu trouxe este livro que tem aí, eu peguei emprestado aí da biblioteca. Vamos aqui na página, está um pouquinho cortada aqui, alguns pedacinhos estão meio apagados. A versão aqui, a tradução é diferente. Em algumas palavras a tradução difere, é diferente. Mas vamos vendo o que ele deixou escrito aqui também. Diz página 157. E aí nós vemos o que nosso irmão William nos está falando deste sonho que a pessoa teve. No parágrafo 14:10. E dará cumprimento a esse sonho. Isso, vejam, Apocalipse 11, dará cumprimento a esse sonho. Vejam que tudo, Deus está realizando tudo no meio da sua igreja, neste último dia. Ele disse: Senhor Branham, eu percebi que eu tenho que ficar diante de Deus, ficar na sua frente. Ele disse: eu não sei se eu estava adormecido, não sei o que aconteceu. Ele disse: sonhei, vou dizer que eu estava adormecido, que eu sonhei. Disse: pensei que meu filho no mercado meteu sua mão num saco e disse, quando ele fez isso, era um saco de maçãs, e todas elas caíram, e quando eu fui recolhê-las, todas eram maçãs verdes, as que se lhes tinha dado uma mordida nelas, estavam mordidas. Disse: eu estava recolhendo elas, colocando de volta no saco, e disse: algumas delas saíram, foram rodando e rodaram até lá embaixo, assim que eu fui tentar pegá-las, e debaixo na grama, e disse: elas rodaram debaixo de uma dessas cercas de cadeia anti-roubo, e tinha uma super grande estrada que passava por aí. E eu olhei para o leste e ele disse: a cadeia estava
colocada numa grande rocha lá no leste, uma corrente, cadeia corrente. E ele diz, escreve Cristo. E escreve em cima de leste, escreve Israel. Uma corrente anti-roubo. Cercada com uma corrente anti-roubo. Em cima de leste ele escreve Israel. Eu fui até ela e pensei que desceria essa corrente e depois pegaria as maçãs para o homem. E disse, eu comecei a descer a cadeia, ou esse montezinho, e uma voz estremeceu a terra e diz, a terra estremeceu-se debaixo de meus pés. E eu disse, depois que parou de estremecer, eu ouvi uma voz que disse, irmão Branham, era a sua voz. E eu disse, eu sabia. Houve algo que disse isso, e disse, eu cavalgarei. E aí escreve quinto Elias, aí em cima. Eu cavalgarei este caminho mais uma vez. Cadeia de montanhas. E eu disse, comecei a empurrar em cima na rocha, olhar para cima, para a rocha, assim, desse jeito, e olhei. Estou passando para a página, outra página, para ter aí do lado. E olhei, mais além das nuvens, e muito lá em cima, de pé sobre uma rocha. E aí volta a escrever em cima de rocha, escreve Cristo, que estendia-se desde o leste até o oeste, em uma forma pontuda, assim como uma pirâmide ou piramidal, estendia-se daqui para o leste. E disse, e aí estava você de pé em um cavalo que nunca vi algo igual a ele na minha vida, cadeias de montanhas, um grande cavalo branco. E escreve aí Apocalipse 19. Nele estava sendo refletida ou espelhada a vinda do Senhor, nesse sonho dessa cadeia. E o irmão Branham, e no irmão Branham, onde estava o ministério de Elias na sua quarta manifestação, a sua crina branca dependurada, e disse, você estava vestido como um chefe índio, com todas as coisas que os índios usam. E disse, ele tinha assim, esses braçaletes no braço, envolto em todo ao redor, e disse, você tinha suas mãos levantadas assim, e disse, esse cavalo de pé aí, como um cavalo militar, com um passo de cavalgadura militar, e eu estava de pé quieto, e disse, marchando, cavalo marchando, você pegou as suas rédeas e foi cavalgando para o oeste. E olhei lá embaixo e tinha muitos cientistas. E disse, eu vou até lá, vou olhar lá. E tinha muitos cientistas lá. E na outra manhã, isso foi no sábado, na manhã seguinte, eu preguei sobre os cientistas, vocês sabem, de que são do diabo. E disse, os cientistas aí estavam colocando coisas em tubos e misturando-as. E disse, você parou o cavalo, levantou suas mãos novamente e gritou, eu cavalgarei esta vereda mais uma vez. E ele escreve aí em cima de eu cavalgarei, quinto Elias. E disse, toda a terra estremeceu-se. Essa gente estremeceu-se. E disse, levantaram os seus olhos, olharam-se um para os outros assim, e olharam para cima para você. Simplesmente encolheram os seus ombros e continuaram com a sua investigação científica e disse, você começou a ir para o oeste, e quando fez isso, disse, vi este homem que chamou-se a si mesmo de profeta, você sabe, disse, ele chegou em um cavalo que estava com uma cor misturada de branco e negro juntos. Esses são os falsos ungidos, os falsos cristos, que se levantariam no tempo onde também este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 estaria percorrendo este sendeiro, esta vereda, o qual está se vendo isso na atualidade. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 percorrendo essa vereda, e falsos ungidos, falsos cristos também, porque lá já foi mostrado isso, não apenas neste sonho, nas Sagradas Escrituras e na história bíblica. Sempre que Deus envia um profeta para o povo,
sempre há ou existem falsos profetas, falsos cristos aparecem. Isso aconteceu em todos os tempos. E neste tempo não seria uma exceção. E disse, ele subiu depois desse enorme cavalo atrás dele, desse enorme cavalo, e disse, muito em cima, acima das nuvens, e ele caminhou. E o caminho não era muito mais do que assim de comprido, e ele disse de largo. E ele disse, esse cavalo apenas o vento nas seus pelos balançando, e disse, e a crina do cavalo e o seu rabo balançando, um grande mestre, um cavalo branco caminhando exatamente alinhado em marcha. E aí em cima ele escreve um cavalo branco. É igual grande mestre, risco oeste. E disse, esse homem chegou correndo atrás de você, após você vinha como no rumo do Canadá. E ele disse, voltou e disse, ele tomou seu pequeno cavalo, tentando derrubar o seu grande cavalo, porque isso é o que eles fazem. Esse espírito do anticristo fazem isso. E o espírito maligno que usa seres humanos, também usa seres humanos, esse espírito maligno. Onde é que diz? Diz que o diabo tem os seus instrumentos e tem que ter seres humanos para obrar, porque senão não pode obrar. Citações, para que vocês tenham isso aí também. Deve estar na parte esquerda, em uma das páginas pares, embaixo. Vamos ver se vocês acham rapidinho. Vamos ver se eu acho rapidinho. Citações 62, página 62. Parágrafo 547 diz, tanto como nós temos aqui um diabo, quase não pode fazer mal, a não ser que ele possa ter alguma coisa com a qual trabalhar. Vê? E ele escreve aí, o diabo não pode causar mal se não tem com quem trabalhar ou usar. E ele aí é que ele escreve, há vários instrumentos que o diabo usou. Ele escreve a serpente, Caim, Judas, e neste tempo final diz o anticristo, a besta, ou seja, usará a esse homem de pecado. Agora diz, ele tem, vocês lembram aqueles diabos que foram expulsos da legião? Eles querem fazer mais travessuras, mais maldades, assim que eles queriam se meter nos porcos, assim que os diabos têm que ter alguma coisa pelas quais operar. Ai de quem? Alguém, através de quem obrar, operar. E essa é a forma que Deus também faz, a maneira. Ele tem que ter-nos. Ele está dependendo de nós para obrar através da gente ou de nós. E aí também escreve, a cabeça precisa de um corpo para obrar ou trabalhar. E agora continua dizendo aqui, na página 158, onde tínhamos parado. Diz, ele tomou seu pequeno cavalo tentando derrubar o grande cavalo, ou seja, tentando derrubar Apocalipse 11, dando voltas nele até que as suas ancas batessem nele, ou seja, que é um ataque direto nesse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, que é o Senhor na sua vinda. Disse, nunca moveu o cavalo grande, nunca pôde movê-lo, isso nem um raiãozinho, nem um pouquinho, nem um sopro. Lembre-se que é Deus na sua vinda. Quem é que move ao Deus Criador dos céus e da terra? Ninguém neste planeta Terra pode movê-lo. Nem o seu instrumento, nem os filhos e filhas de Deus também não. Porque Deus está neles também. Nada nos pode fazer dano, mal.
nada. É Romanos que diz: nada nos separará do amor. Nem tribulação, diz, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem nudez, nem fome, nem perigo. Nada. E nada é nada. Nunca moveu o grande cavalo, ele simplesmente continuou caminhando. Continuou o quê? Continuou o caminho, a vereda de reclamação, caminho de reclamação. Seguiu adiante, em frente. Não vai estar fazendo caso, vendo esses movimentos que esse cavalo faz. Disse então, de repente, disse, você deu meia volta e disse, essa seria a terceira vez que você tinha falado. Mas na segunda vez você disse, eu cavalgarei, disse, você não falou como você fala, você ordenou. Diz, você deu meia volta e chamou o homem pelo nome e disse, saia daqui. Você sabe que nenhum homem pode cavalgar aqui por este caminho sem que Deus ordene ele para fazer isso, porque esse é o caminho ministerial de Elias, junto com o de Moisés e o de Jesus. Saia daqui. E disse o homem, deu meia volta e disse, o homem me escreveu cartas e disse, a largura das ancas do seu cavalo, esse misturado de branco e negro, nas ancas do seu cavalo grande estava escrito o seu nome, a sua assinatura, como na sua carta, como está na sua carta. E ele disse, Roma, Rússia, Europa. Então você continuou, seguiu em frente. E aí ele escreve América Latina e o Caribe, suroeste, o sudeste. Então você continuou adiante nesse cavalo grande cavalo deu a volta tão longe no oeste quanto você pôde. Você ficou e levantou suas mãos assim, então começou a chorar e disse, irmão Branham, ao ver esse cavalo lá, toda essa coisa de guerra, todas essas coisas, e disse, essa coisa no peito, todo brilhante, você manteve suas mãos nos altos um tempinho e disse, você olhou para baixo novamente, pegou as rédeas e disse, eu cavalgarei este caminho, só mais uma vez. E aí escreve quinto Elias, aí em cima. Aí em cima novamente escreve quinto Elias. Disse, toda a terra estremeceu-se na frente e atrás, assim. E disse, já não restava vida em mim, simplesmente caí do lado da rocha. Então acordei. E disse, o que significa, Senhor? E eu disse, não sei. Na outra manhã, Junior Jackson. Aí tem que ter um espaço mais na frente dessa mesma mensagem. Ele disse, sonhei, irmão Branham, que minha esposa e eu estávamos passeando. E disse, olhei para o leste e eu vi, parecia um ponto, como em um desses discos voadores. Um pontinho escreve aí discos voadores. Vem. O mundo não sabe o que é isso. Vocês sabem? Vocês sabem que está acontecendo. Nós sabemos o que é isso. Vê? Sabemos que são os anjos de juízo, investigadores. Veem vocês? E como o Pentágono e todos eles, de como descem diretamente, e a inteligência, como podem passar como um relâmpago e desaparecer. Deixam para trás qualquer coisa que eles têm. Veem, eles não percebem o que é isso. Deixem eles pensar o que eles queiram. E aí do lado esquerdo escreve discos voadores aí em cima. E onde escreveu, onde diz discos voadores também, aí ele escreveu discos voadores aí em cima. Eles o chamam de discos voadores e aí volta a escrever discos voadores ou o que for.
Eles não sabem. Vê? E o vi vir. E o observei. E o que era um homem em um cavalo. E disse, ele vinha com a velocidade de um raio. Aqui nesta versão diz com a velocidade de um relâmpago. Disse, vi que ele iria descer na minha frente. E parei meu carro, desci de um salto. De repente, quando fiz isso, disse, o cavalo estava parado na estrada, um grande cavalo branco militar caminhando com um passo de marcha. E aí ele tinha escrito os discos voadores, investigadores de juízo. Essa é a palavra. Certamente vocês sabem, andando com um passo de marcha, marchando. Disse, tinha um homem sentado aí. Disse, ele estava vestido com vestimentas do oeste, roupas do oeste. E aqui, vestimentas ocidental. E aí em cima, vestimentas do oeste, vestimenta do oeste ocidental, escreve. E nessa mesma linha do lado direito, para cima, escreve com vestimenta ocidental. E em cima, escreve vestimenta ocidental é igual ao véu de carne, para que fale-se mais claramente. Ou seja, como teria o véu de carne, como teria a sua vestimenta e que vestimenta usaria o véu de carne? Para que me vejam inteiro. Com a forma dele se vestir, vestimenta ocidental. Completo, inteiro. Ou seja, olhem como, de que forma, tudo é tão simples. Tudo em simplicidade, amém, Senhor. Agora, aí também ele escreve cavalo branco em cima de toda a margem. Cavalo branco é igual à palavra. A palavra é um poder. E cavalo representa o poder de Deus. Uma besta, um animal é um poder. Não era um vaqueiro, mas disse, parecia como um chefe de polícia, da polícia montada ou algo, vê? Toda a sua autoridade de chefe do oeste, os índios, sobre os índios, a polícia montada, e disse, o homem tinha o seu chapéu, de uma forma encasquetado, e estava olhando do canto do olho. Quando olhou do lado, disse, era você, irmão Branham, você não é como você o faz. Ele disse, Júnior, o chamou por 3 vezes. Eu te direi o que fazer. E ele disse, então você soltou-se das rendas desse cavalo. Você deu como 3 passos longos e foi-se para os céus. E foi para o oeste você. E aí escreve do lado direito para cima, Apocalipse 19, do 11 ao 19. Você pegou as rendas e você foi para o oeste. E ele disse, um momento, olhem no seu entorno, aqui vinha um cavalo menor do que aquele, da mesma raça, mas menor. E parou-se. E disse, eu caminhei ao redor e disse, ele deve haver enviado este para mim, disse. E eu subi nele. Júnior tem montado um pouquinho a cavalo também. Ele disse, você sabe como a cadeira fica, os estribos e tudo? E eu pensei, bom, essa aqui ficou muito bem. Assim que eu peguei as rédeas e fui pelos céus.
através dos céus. E peguei das rendas e o detive, dei meia volta e fui e vim de volta. Vê, quando voltei, disse, eu parei o cavalo, desci e falei com a minha esposa. O cavalo tinha desaparecido e ele estava nervoso. E depois, antes de ontem, faz 3 dias, veio Léo Mercier, veio exatamente com exatamente o mesmo sonho, sem saber nada a respeito, sobre tentar cruzar um grande sementeiro branco com uma égua negra tentando cruzar eles, e não puderam fazer isso, nervosos, e disse que cheguei até aí, disse, e ele disse, Léo, e lhe falei o que eu lhe falei, eu não quero dizer aqui, mas eu falei o que eu lhe disse. O vês, agora para que tu saibas isso, eu não sabia que ele, Ed Danton, tinha um genro, e que tinha um cachorro com este nome, de Gemo. Tu saberás, Léo, que tu estás sonhando, mas quando tu acordares, lembra-te disso. E disse, eu nunca tinha ouvido semelhante mandamento a respeito desse tempo. Roy Robertson entrou e disse, irmão Branham, tu te lembras quando lá atrás, antes de que você fosse embora da igreja a primeira vez, eu vi você sentado, como na Palestina. Estávamos todos juntos sentados como na mesa da ceia do Senhor. Então você falou, e ele não estava certo disso que ele estava falando, disse, uma nuvem branca desceu e te agarrou e te levou. Quantos se lembram do sonho do irmão Roy? E diz, uma nuvem branca o levou e disse, então você já não estava. E eu na rua gritando e chorando, e quando eu cheguei aqui, e esse pequeno braço machucado, como ele estava lendo isto, ele deixou cair o que estava na mão e começou a chorar quando ele me viu aproximando lá fora. Eu não havia visto da forma em que ele me tinha contado o sonho, e ele estava rastreando, e eu disse, você foi embora, e eu disse, recolhi, fui pelas ruas tentando encontrá-lo, e não pude achá-lo em nenhum lugar. Em cima, aí na partezinha onde ele escreve, uma nuvem desceu, recolheu você, o levou, e do lado esquerdo ele escreve a adoção. Eu estava gritando, ó irmão, não vá embora, irmão. Disse, uma nuvem branca entrou e te agarrou e o levou de nós para o oeste. E ele escreve aí oeste, e em cima escreve a nuvem branca. Isso foi ou aconteceu antes da pirâmide ou de qualquer coisa, disse. Te levou para o oeste, chorei e percorri as ruas. E depois de um tempo me sentei na mesa. Casualmente olhei para lá, para a cabeceira da mesa, disse, eu somente podia ver um pouquinho de você, estava branco como a neve. Disse, você estava de pé aí, ou parado aí. Disse, você falou com autoridade. Não havia nada que supor nisso. Disse, todo homem entendeu exatamente o que você estava dizendo. Ó, meu irmão, irmã, agora. Todos vocês estejam conscientes. Eu sei o que isso significa, vê? Agora vejam vocês como este sonho, e também o do irmão Junior Jackson e Oral Roberts, foram sonhos onde estava se mostrando aí o que seria a vinda desse cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19. E disso o irmão William nos está falando aqui sobre isso, e ele diz, continua dizendo, depois que ele faz menção ou menciona este sonho ou esta visão, onde
Termina dizendo aí o nosso irmão William, vejam como Apocalipse 19 se reflete nesse sonho que essa pessoa teve. Agora nós nos fazemos a pergunta, de onde surgirá? E isso é muito importante, porque todos queremos essa bênção. E isso aí nos está mostrando, ele aí, de onde seria essa bênção desse cavaleiro, de onde viria? E ele cita a página 168 do livro de citações, para também tê-la aí e ver o que ele escreveu. 168, página 168, parágrafo 14, 96, diz: porque eu, sendo um homem velho, sofri durante toda a minha vida. Por que ele me curou agora? Me curou? Eu creio que cavalgarei esta vereda mais uma vez. Tenho que trazer uma mensagem. E aí em vereda, outra vez, escreve quinto Elias. Tenho que trazer uma mensagem, diz, ano de jubileu. E em cima desse parágrafo escreve quinto Elias, o Evangelho do Reino. Cavalgarei este caminho mais uma vez, ou esta vereda. Tenho que trazer uma mensagem. Mensagem do ano de jubileu. E embaixo desse parágrafo também escreve, virá uma mensagem, e escreve nova em cima. É igual ano de jubileu. O Evangelho do Reino. Uma nova mensagem dispensacional também escreve aí. Agora continua dizendo nosso irmão William, depois de ler esse parágrafo: o caminho ministerial de Elias se repetirá, do ministério de Elias se repetirá, e se repetirá já não pela quarta ocasião ou vez, senão pela quinta vez. Agora, o ministério de Elias, vejam aqui o Espírito Santo clamando, falando novamente do reverendo William Branham, diz. Agora ele vai para 166, parágrafo 1485. Agora eu estava ficando bastante velho, ou com a idade avançada, e eu pensei, haverá outro avivamento, verei um outro tempo. E apenas lembrem-se, do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco, cavalgaremos esta vereda mais uma vez. Isso é correto? Tão breve quanto estejamos prontos, vejam vocês, é uma promessa. Cavalgaremos, esta é caminho ou vereda, de novo, escreve ele aí em cima. E do lado direito para cima, em 3 linhas, do oeste, virá um cavaleiro, e depois embaixo, em um cavalo branco, ou seja, para cima, direcionado para cima. O ocidente para a vinda do Senhor. Também escreve aí. Ou seja, em cima, na parte de baixo, escreve: os 7 anjos vieram para o oeste, do ocidente para a vinda do Senhor. Agora continua dizendo nosso irmão William, agora para a entrada triunfal à igreja do Senhor Jesus Cristo, a Jerusalém espiritual, que tem essa promessa, teremos um cavaleiro ao qual lhe acompanhará, o que vem acompanhado de Elias, ou que Elias o acompanhará. Agora, bem, lá, para entrar na Jerusalém física, estava no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, ou Elias e Moisés. Para a entrada a Jerusalém física, literal, e para a Jerusalém espiritual, que é a igreja do Senhor, vejam, está a promessa que no cumprimento desse cavaleiro de Apocalipse 19, o cavaleiro do cavalo branco,
Vem Elias na sua quinta manifestação, acompanhado com o de Moisés e o de Jesus. E nos diz que não vai ser, e nos diz que não vai ser um chinês. Ou seja, está falando que não vai ser um chinês, porque não fica no oeste. A China não fica no oeste. Nós falamos chamamos as laranjas de China. Vamos ver se no avião me dá um suco de China, que é de laranja. E quer que a gente esprema uma pessoa de lá? Não, de laranja. É que a gente em Porto Rico chamamos laranja de China. É suco de laranja. Mas tem que verificar como foi. Mas aparentemente foi. Eu tenho uma vaga assim lembrança que foi a caixa que chegavam nos portos e vinham e traziam as laranjas em caixas. E por fora da caixa estava escrito China. Tem que ver, mas eu acredito que foi por causa disso o nome. Daí para frente ficaram sendo chamadas de China. Mas depois nós verificamos se isso aconteceu assim. E nos diz que não vai ser um chinês, que não vai vir da China, nem vai vir da Índia, diz que virá do Ocidente. É por isso que no sonho que uma pessoa teve a respeito do irmão Branham montado em um cavalo militar grande, gigante, tinha vestimentas ocidentais. E eu já mostrei para vocês. E aqui se está falando desse cavaleiro. Veio falando nosso irmão William, esteve falando nosso irmão William. Bendito o Senhor para sempre. Amém. Bem, tudo isto é um pouquinho de luz em um lugar, um pouquinho de luz em outro lugar, e aqui nos dá uma lamparada. Porque ele diz que no sonho um pouquinho de luz aqui, um pouquinho acolá, e aqui nós temos a luz presente aqui, a realidade desses sonhos, dessas visões, daquilo que precursor anunciou o reverendo William Branham. Hoje nós temos a realidade e que podemos falar, rir, nos regozijar, nos abraçar, nos saudar e dizer: Deus te abençoe. Amém. Aqueles que me disseram Deus te abençoe, eu disse amém. Deus te bendiga. Amém. Amém, e assim seja. Sejamos benditos nesta manhã, com todas as bênçãos que Ele tem para os escolhidos. Aqueles que amam a sua vida. E aqueles a quem Ele ama. Quem são vocês? Os quais são vocês? E a quem vocês amam? Amam a mim também. Ou me amam. Tudo isso é um pouquinho de luz em um lugar, um pouquinho de luz em outro lugar, e vai aumentando, a luz vai aumentando para o conhecimento daquilo que temos prometido para receber no último dia. E agora, virá um tempo difícil, na primeira vinda de Cristo, a qual que estavam esperando. Vejam, foi um tempo difícil para Jesus e para os seus discípulos. Não pensem que quando Deus promete algo e o faz, todo mundo vai estar conforme, de acordo com Deus. Algumas pessoas podem dizer ou falar, se Deus estivesse com essas pessoas, eles não teriam tantos problemas. Mas olhem, tiveram muitos problemas, perseguiram eles, falaram mal a respeito deles e assim por diante. Porque o inimigo, o diabo, não quer que o programa de Deus se realize, se faça. No mundo tereis aflição, mas confiai, eu venci o mundo, diz Jesus Cristo. Ou seja, que Ele não disse que os crentes nele iriam ter um caminho de rosas, senão que de lutas, de perseguição, de problemas. Olhem, tem um lugar aqui na mensagem, indo mais além do campo, onde o irmão Branham nos conta aqui, uma vez, de uma história de um juiz. Olhem,
Isso aqui é pelo frio, por causa do frio. Eu não sei se é a altura. Qual é a altura daqui? 2.000 e alguma coisa? 2.400 metros. Continuamos subindo. Mas o clima aqui é muito bom, é agradável. Eu disse ontem à noite, está bom aqui para estar uns dias e ter até cultos sem limitações, porque está muito acolhedor aqui. E como tem para a pessoa ficar, tem lugar. Olha o Miguel aí. Como tem lugar para a pessoa ficar, fica por aqui mesmo. O local é muito bom, agradável. E o áudio está muito bom, se escuta muito bem. Agora olhem aqui. É por isso que de vez em quando eu faço essa puxada. Mas isso a gente controla. Olhem, na página 29 diz... Miguel, não sei se Miguel tem áudio lá. Agora sim. Diz, página 29 lá embaixo. Terminando, eu falo isto, finalizando, eu estava lendo uma história de um tempo atrás sobre um juiz. Ele era um homem justo, o juiz, um homem bom e amado. E tinha um grupo de pessoas na cidade que pensaram que poderiam fazer qualquer coisa, qualquer ação, assim que tinham bastante, assim que abriram um lugar de má fama e abriram uma tenda, uma loja de licor. Dessa forma, isso era ilegal. E foram apanhados pela lei. Um homem federal, e foram levados para a corte. E quando todas as pessoas da cidade, uma pequena cidade, reuniram-se, eles sabiam que este homem tinha feito muitas coisas lá no entorno, o homem que dirigiu o lugar de má fama. Ou seja, ele tinha feito muitas coisas boas, esse senhor aí, nesse povoado. E eles, o júri, encontrou o homem culpado, porque ele foi capturado abertamente, livremente, mas o juiz os achou culpados. O juiz, e escreve juiz, lei, e os condenou por muitos anos, sem fiança, sem apelo, ou qualquer outra coisa. Ele os enviou porque isso era o que a lei falava, dizia. As pessoas fora da corte se aproximaram dele, do juiz, e lhe disseram: sabe de uma coisa? Cada pessoa neste povo te odiará. Disseram: te odiarão por ter essa decisão, fazer essa decisão com aqueles homens. Todos eles eram trabalhadores e todos nós te odiamos, falaram para o juiz. Nunca jamais te escolheremos de novo. Nunca jamais um de nós votará por ti ou por você. E falavam dele enquanto caminhavam pela estrada. Começaram a incomodá-lo e se deteve. Por um momento, ele se deteve. Deixe-me eu dizer uma palavra, ele disse. Um momento. Eu fiz exatamente o meu dever. O que é o meu dever? O homem é culpado. Não importa quem ele seja ou for. E eu tive que condená-lo de acordo com a lei que eu jurei apoiar. E ele disse: você é odiado nesse povo, lhe responderam. Ele disse: mas sou grandiosamente amado no meu lar pelo meu povo. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. A gente pode pensar a mesma coisa. Perdoe-me a expressão. Eu tenho me mantido firme pelo que eu fui salvo para fazer, apoiar esta palavra de Deus. Eu sei que as denominações me odiarão ou me odeiam pelas coisas que eu falo, mas eu sou grandiosamente amado nessa casa entre seu povo, entre sua gente. E ele começa a orar aí e diz: Senhor Jesus, talvez sejamos odiados pelo mundo, mas amados pelo Pai. Ajuda-nos, amado Deus, ajuda essas pessoas. E cada uma delas, Senhor, que tuas bênçãos descansem sobre eles. Vamos ir mais além do campo agora. Vamos ir muito mais além de nossos próprios pensamentos. Vamos deixar-nos ir pelo pensamento de Deus. E aí ele escreve: o pensamento de Deus e não o nosso.
A Bíblia fala isto, diz isso: deixe que a mente de Cristo esteja em você. Assim que vamos pensar os seus pensamentos, não os nossos próprios pensamentos, porque a maior parte do tempo nós estamos errados. Assim que, para estar certos, deixe que a sua mente descanse em nós, deixe que a mente de Cristo e a sua mente era fazer a vontade do Pai. Tenha a mente de Cristo, e a vontade do Pai é a sua palavra prometida. E desenhe uma estrela de Davi do lado esquerdo e escreve a vontade do Pai. Vamos ir mais além do campo nesta noite, Senhor, e encontrar a Jesus. E desenha outra estrela de Davi do lado esquerdo. Nunca o encontraremos se unindo à igreja, nunca o encontraremos por apertar a mão de algum ministro, ou encontrar algum credo ou algo que prometemos, ir na escola dominical tantos dias no ano e assim por diante. Somente o encontraremos na palavra. E aí do lado direito escreve outra estrela de Davi, desenha. E ele é a palavra, e neste dia ele prometeu que estaria fora do campo, expulso de novo. Agora vamos além do campo, estamos prontos para levar a sua reprovação, odiados por este mundo, mas amados pelo único que nos convidou ao campo. Concede isso, Senhor. Agora vejam o que está dizendo aqui o nosso irmão William. Diz, ou seja, que ele disse que os crentes nele iriam ter disse que não iriam ter um caminho de rosas, senão de lutas, de perseguições, de problemas. Ele disse: se alguém quer seguir após mim, tome a sua cruz e me siga. Por isso, isso faz com que a fé fique mais firme em Cristo, se afirme em Cristo. Já vimos que o que tem a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo está ligado ao Ocidente. E graças a Deus que vivemos no Ocidente. A vinda do Filho do Homem, diz Cristo, que será como relâmpago que sai do Oriente, se mostra, se manifesta, se revela no Ocidente. A luz saiu de lá na primeira vinda de Cristo, do Oriente, da terra de Israel, e no Ocidente, no tempo da tarde, do entardecer, haverá luz. Ou seja, aqui são os dois pontos chaves importantes. Na mensagem O Mensageiro do Entardecer, na página 12, aí nos diz: agora, o mesmo sol que brilha, que se levanta no Oriente, é o mesmo sol que se põe no Ocidente. Vamos por um momento dar o fundamento, a fundamentação desta mensagem, ou para esta mensagem. Agora sabemos que o Sol, Sun, o sistema solar, mais o Filho, Som de Deus, veio no brilho de Deus. E a luz de Deus no leste, no Oriente, e tivemos 2000 anos considerados pelo Senhor. Ele disse: será um tempo que não será nem de dia nem de noite, que não será nem dia nem noite, um dia como que nublado, mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. E aí ele escreve: o sol do leste é o mesmo do oeste, Cristo no oeste, na América, em Espírito Santo. Se você notar, perceberá que o Espírito Santo caiu nas pessoas do Oriente em primeiro lugar. Tivemos um tempo de somente ingressar nas igrejas e restaurar coisinhas que se tinha esquecido pelas eras e outras pequenas lutas que tivemos. Mas agora é o tempo do entardecer. No hemisfério ocidental haverá luz, e escreve: haverá luz no oeste, que é a América. E então agora, no tempo, a civilização veio como uma grande correnteza do Oriente, arrastando todo o tempo, arrastando os pecados que encontrar no seu caminho, até depositá-los na costa oeste. Chocou na costa oeste como uma barreira do tempo, e se caíram. E o lugar mais corrupto que eu conheço está localizado na costa do oeste. Vejam, no final, Deus, na sua última manifestação no oeste, esse cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco, mas vejam, também o diabo e todo lugar corrupto bem maior, e diz que o lugar mais corrupto que eu conheço está localizado na costa do oeste. Qualquer coisa que vocês imaginarem, eles têm isso lá, ou tem lá. Pecados, corrupção, divórcio, se casando, Hollywood, a mera abertura do inferno.
E aí ele escreve Hollywood, a mera abertura do inferno. Agora, continua dizendo nosso irmão William, é agora no Ocidente onde a luz está resplandecendo para nos preparar para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Na página 69 do livro de Citações, no parágrafo 593 nos diz: virá uma luz, se levantará. Onde virá? Lá em Jerusalém? Não, Senhor. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? No oeste. Eles tiveram seus dias e o rejeitaram. Mas a luz, e aí escreve em cima, verão, mas a luz da tarde se levantará no oeste. Para quê? Para brilhar sobre a palavra. O quê? Para amadurecer o fruto, trazer para frente a árvore noiva adiante, com os mesmos sinais, maravilhas e frutos que ele tinham no princípio. Do lado direito escreve o sol, e em cima desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E à esquerda também escreve em cima: o sol amadurecerá o grão no oeste. Em cima também escreve a luz no oeste. Um avivamento. Também escreve aí em cima. Continua dizendo nosso irmão William, tem uma promessa maior para os crentes em Cristo, a qual nós achamos ela, diz na mensagem Suas Palavras Infalíveis de Promessa, pregada em 20 de janeiro de 1964 em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos da América, diz na página 28, isso está na página 120 desse extrato que ele nos está lendo para ler aí. Parágrafo 120, página 120, parágrafo 1068. Diz agora, esse grande dom, os outros, eu tenho tentado explicar os outros e dizer como eles são operados, mas não estará hoje em dia tão perfeitamente operando. Esperem até que esse concílio de igrejas traga esse aperto, então é quando acontecerá. Vejam, diz o irmão William, vejam que vai vir um tempo de aperto, de perseguição, mas Deus aí vai se manifestar, Deus vai operar esse dom na manifestação do Espírito Santo, operando a terceira etapa. A terceira etapa pela palavra falada. Esta é a razão pela qual eu volto entre vocês para orar pelos enfermos, doentes. Eu nunca soube de uma só coisa que ele tenha me falado na minha vida que não tenha acontecido. Não houve, com exceção desse edifício ou tenda onde estará um quartinho aí onde eu teria que entrar e orar pelos doentes. Isso não aconteceu ainda, pelo que eu saiba. Essa é a única coisa que eu sei. E aí ele escreve, o que falta é igual à tenda, a carpa. Elias volta a orar pelos doentes. E em cima também escreve a carpa, o quartinho, ou a tenda, o quartinho. E em cima escreve, a carpa é igual, é o que não se cumpriu. A carpa, a tenda. E também escreve a perseguição e a terceira etapa. Agora continua dizendo nosso irmão William, não aconteceu. No tempo do reverendo William Branham não aconteceu, mas vai acontecer. Vejam, tampouco aconteceu no tempo do Dr. William Souto Santiago, mas vejam, está acontecendo. Porque a terceira etapa, vejam, é a palavra. É a fé de rapto que os escolhidos de Deus estão recebendo. Como foi a fé para receber o corpo teofânico? Era crer na presença daquele que veio para trazer essa promessa em Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, um obreiro da construção. Que mente humana, em qual mente humana se poderia pensar que uma coisa igual a esta iria vir em um
obreiro da construção e um trabalhador da construção. Ou seja, é uma promessa tão grande, em uma promessa tão grande. Diz, mas vai acontecer, porque ele foi transportado para um lugar onde estava uma grande carpa catedral e onde estava se pregando. E se se estava pregando, tem que ter um pregador. Se se está pregando, isso é pela lógica. Então, quando chegam aí, não, é que ele vai voltar, vai vir para... Eles vão voltar, claro que sim, e estarão com a gente de novo, em corpos eternos e glorificados. Mas aí nós já estaremos prontos, com a fé de rapto, para poder vê-los. Não pode desviar o ministério de Moisés e Elias da transformação. Não podem ser desviados. Não podem desligar o sétimo selo da carpa. Nem tampouco os ministérios. Não podem ser separados, os ministérios. Amém. Mas vai acontecer porque ele foi transportado para um lugar onde estava uma grande carpa catedral e onde estava se pregando e depois orando pelos doentes. E aí será onde o poder de Deus vai ser manifestado quando chegar o tempo do aperto. Antes de chegar o tempo do aperto, não sabemos como é que tudo vai se movendo, ou seja, que vai chegar um momento, um instante, em que chegará já nessa parte onde estará esse aperto bem apertadinho, mas diz que não sabemos o que estará acontecendo antes, se movendo, e nós já estamos conhecendo o que é que está acontecendo antes desse momento. Hoje nós estamos aqui. No domingo estava em Puebla. Vejam como as coisas vão se mexendo antes de chegar já nessa etapa ou fase, mas enquanto isso Deus vai cumprindo a obra, que é a obra do sétimo selo, nessa abertura do sétimo selo, cumprindo o que ele prometeu na sua vinda. Diz, antes de chegar o tempo do aperto, não sabemos como tudo vai se movendo, mas a culminação ou finalização de tudo será essa manifestação da plenitude de Deus na sua igreja. Na página 119, aí é onde nos fala dessa luz. Diz que levará os seus filhos, diz, parágrafo 10, 54. Quando esta perseguição vier, não te assustes. Tem uma luz que diz que levará os seus filhos. Ela não passará pela tribulação, ela nunca fará isso. Ele diz que ela não. Ela será levantada, ou seja, raptada. E escreve, uma luz raptará os escolhidos. É igual Cristo. E aí ele deixa isso. Escreve também o aperto e desenha do lado esquerdo uma pedra angular e as eras de estelhos, ou seja, risquinhos na pedra angular, raios. Mas em algum lugar se cumprirá essa promessa. É por isso que os crentes da mensagem do Espírito Santo, através do reverendo William Branham, sempre estiveram ansiosos para que apareça o cumprimento dessa visão. Na mensagem também esta que nós lemos, do Mensageiro do Entardecer, na página 24, diz, mas eu estou tentando dizer que quando a mensagem comece a sair ou chegar até eles, eles não querem você. Você é um louco, você é um fanático, você deveria ter vivido 50 anos atrás, vê? Você pode pensar assim, eu não teria um pastor igual a esse. É um pastor de todas as formas. Jezabel nunca admitiu que Elias fosse seu pastor, mas ele certamente que o fará. Certamente ele era, mas ele certamente o era, certamente ele era. Ele foi enviado, um exemplo, um mensageiro para a nação de Israel. E hoje o precioso Espírito Santo e a palavra de Deus é um mensageiro para a igreja. E escreve aí, Espírito Santo é um mensageiro à igreja, para endireitá-los e fazê-los voltar à palavra. Nós falamos disso, mas você não vê ninguém se mexer, se mover. Vejam, temos essas coisas tão enroladas, enredadas. Hoje alguém como um testemunho, eu vi alguém como um testemunho dizer, levantai-o. Como você levanta ele? E
todos esses pequenos ismos. Alguém disse: vigiai e orai. Isso significa manter um olho aberto enquanto você ora, olhando com o outro. Vigiai e orai. Ou seja, mostrar como ele diz aí. Mas lembrem-se. Mas aí nós entraríamos. Eu não trouxe isso. Tem um livro onde ele fala: mantenham suas cabeças inclinadas, fechem seus olhos. Não abram os olhos, diz. Maldita a pessoa que os abrir, ou algo assim. Vejam se é no livro de citações tem um escrito que o irmão William escreveu aí. Eu creio que nós lemos ele. Ou seja, vejam, cada coisa tem a sua explicação, a sua interpretação, o seu lugar. Vigiar significa vigiar pela vinda do Senhor e orar. Vejam, é somente mudando as coisas no entorno ao redor, assim que nisso o que nós fazemos, começamos uma pequena tradição própria nossa, então, se é construída por Deus ou não, e vamos embora. A primeira coisa que você nota é que temos um pequeno grupo nos seguindo, e aí escreve do lado esquerdo: vigiai e orai, e puxando para fora do corpo principal da igreja, correto? E em vez de entrar e orar e resolver a coisa e deixar que o corpo continue se mexendo, nós fazemos isso. Mesmo que esteja construído ou não, se você tem a verdade, então fique com a verdade. Isso é exatamente certo, mas que seja verdade bíblica. Em primeiro lugar, seja uma verdade bíblica. Agora, continua dizendo o nosso irmão William, aí vão estar depois os ministérios que correspondem, que o Espírito Santo operará. Estará o anjo do pacto. Agora, se vai estar operando o Espírito Santo, esses ministérios de Moisés e Elias têm que ter um véu de carne para operar esses ministérios. Estará o anjo do pacto, a coluna de fogo estará aí. Também estará o anjo que acompanhava o reverendo William Branham. O mesmo anjo do pacto, a mesma coluna de fogo que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito e os levou através de Moisés até a terra prometida. Vemos que algo grandioso está se preparando para acontecer. A terceira etapa, onde aquilo que foi visto no reverendo William Branham, operado pelo Espírito Santo, nele, parcialmente, por um tempo, se repetirá em toda a sua plenitude quando vier esse aperto. Assim como quando no tempo dos apóstolos vieram um aperto, eles oraram, a terra tremeu no livro dos Atos, e o Espírito Santo veio e realizaram-se mais maravilhas, aconteceram mais maravilhas e milagres, e muito mais vieram aos pés do Senhor. Na mensagem, ou no livro de citações, no parágrafo 4a, da página 4a, parágrafo 33, ele disse, deixa-nos ver-te pegar o pão e alimentar os 5.000, e deixa-me ver-te transformar a água em vinho. E eu falei, estamos na nossa infância, estamos subindo. Tão breve quanto tiremos vocês, um monte de fanáticos formais, para fora do caminho, estaremos fazendo isso. Se podemos tirar vocês, um monte de incrédulos, vejam, primeiro varre-se a casa, limpa-se a casa em primeiro lugar, tiram-se todos os incrédulos que existem aí, para então Deus mostrar o seu poder, a sua glória. Deus não é um Deus para satisfazer, ficar agradando ninguém, nem tem que estar fazendo coisas para que as pessoas creiam. O escolhido de Deus crê na palavra prometida para esse tempo, para onde Deus a envia. E a palavra sempre vem velada no quê? Em um homem. Num homem. Um monte de incrédulos bastante fora do caminho para ter a Deus se movendo no meio da multidão. Ou seja, bem distantes para que então Deus se mova no meio da multidão. Vocês veriam tais coisas acontecerem, tomar vez. Estamos subindo. Olhem os milagres de Jesus. Começaram da mesma forma os milagres de Jesus e continuaram subindo e finalmente para a ressurreição dos mortos.
Amém. Ou seja, tudo chegou na parte culminante de conclusão, de depois aconteceu a ressurreição, depois da crucificação. E ele escreve aí em cima, os milagres numa forma progressiva. E embaixo escreve ressurreição e a capa. Algo grande está se avizinhando. Algo grande está a caminho, se avizinhando da parte de Deus no cumprimento da visão da carpa da tenda. É que Israel dirá, isto é o que nós estamos esperando. Este é quem estamos esperando. E se é este, então tem que ter. A igreja noiva tem que ter esse instrumento no meio dela para eles poderem dizer, é este. Este é o nosso José. Algo grande está a caminho da parte ou a favor de Deus. Diz, este é o que nós estamos esperando. Quando vejam Cristo, Cristo é ungido com o Espírito Santo. Hoje na oração, ou ontem, na oração, ontem na oração da ceia, por bem pouquinho, faltou pouco, eu falo aí, na oração, no fim dela, e digo, no nome eterno, e eu ia falá-lo, e eu senti que era uma linguagem celestial. Eles perceberam isso. E pouquinho, o que ele vai dizer aí? Ou seja, algo está se movendo. E Deus me parou aí e eu finalizei, terminei. Foi antes de ceiar, pela noite. Agora sempre estejamos meditando, orando, porque o que nós desejamos é ir embora daqui. E tem que ser dado, tudo tem que ser dado, mas tem que ser dado no momento justamente no momento justo. Não se pode adiantar, nem tampouco se atrasar. Portanto, temos que ir no passo, para que tudo seja colocado bem direito e sem fanatismo. Deus nos ajude. Ele vai nos ajudar, está nos ajudando e continuará nos ajudando. Amém. Este é quem nós estamos esperando quando vejam Cristo vindo pela sua igreja. Mas ele não vem pelos judeus, vem pela sua igreja. Os judeus vão esperar um pouquinho mais, mas o vão ver vindo pela sua igreja e vão se aproximar, assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá o que Israel está esperando. Hoje vocês o têm aqui em San Juan Chamula. E por quê? Agora está se falando tão claramente. Olha, para que vejam o que significa isso. Que ele diz, assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo terá o que Israel está esperando, como o que Israel tinha 2.000 anos atrás a Jesus Cristo. Tão simples assim. Como o que Israel tinha 2.000 anos atrás a Jesus Cristo é o que nós recebemos ao escutar o Evangelho de Cristo e recebê-lo como Salvador. Essa bênção nós a recebemos e agora estamos esperando a sua vinda, diz ele. Mas se estamos esperando a sua vinda, e como estaríamos esperando, diz, agora estamos esperando a sua vinda, clamando como quando um leão ruge e os 7 trovões produzindo suas vozes, e nos revelando o mistério contido sob o 7º selo, debaixo do 7º selo, o mistério da sua segunda vinda à sua igreja e depois para o povo hebreu. Agora vejam, isso é o que hoje nessa ocasião se tem falado bastante bem claro, onde se esteve falando essa revelação do 7º selo.
Ele, em um escrito deste estudo, aí embaixo, não sei se vocês podem projetar esse escrito. Se eu passo aqui, podes? A foto pode ser. Uma foto para que escreva, ou senão eu leio e é um pouco longa. Mas eu passo para, enquanto eu leio, vocês podem tê-la ou vê-la aí. No telão. Não sei se conseguirá ver aí direito, mas ficar escrito também no estudo, onde ele nos mostra aí, nos mostra aqui, diz, quando o trabalho está fazendo download. Isso lembra quando ele falava da roda dentro da roda. Ah, saiu, foi. Na quarta dimensão, tem uns extratos onde ele fala de quando o som tem um delay, uma espera, quando se transmite de um lugar, vamos dizer, do Brasil, se transmite, sobe-se o sinal e se vê lá, você vê que tem um delay aí, uma parte. É por isso que às vezes quando troca-se a transmissão que Gerson manda, por exemplo, onde está o irmão Miguel, manda o sinal de Porto Rico, parece que se repete de novo, e outras vezes como que entra depois. Vamos dizer que esse tempo, esse intervalo de tempo, é o delay, é o tempo em que essa dimensão, vejam, demora aí em chegar, mas a distância é bem longe, bem distante, ou seja, o mesmo tempo que agora nós podemos dizer de eu estar ali, e aí eu estou e vou estar no Brasil, e aí estou. Mas tem um tempinho aí, em uma das mensagens ele diz que a pessoa pode chegar, mas espere um pouquinho, porque vamos dizer, tem esse intervalo aí eu vou, esse tempinho aí ele chega nesse tempinho, um intervalozinho. Brevemente nós vamos estar nos familiarizando com isso, de que Deus nos ajude a usar isso bem, usar isso direito. São os tesouros da terra prometida, e são os frutos que verdadeiramente são bons, e os estaremos usando de uma forma mais ampla neste tempo antes da ressurreição, para realizar, fazer a obra bem mais rápido, porque já desejamos ir embora daqui, partir. Agora, olhem, diz, quanto trabalho, entre parênteses, obra. A obra é feita, fundamentada em torno da palavra prometida, para esse tempo, será o que? Será prosperada. É feita, se torna uma realidade, se materializa, e essa obra é a palavra, e escreve materializada em cima, e essa obra é a palavra de Deus, feita uma realidade, trazida para a vida ou a vida. Faça um G, faça a palavra da hora, faça-se a palavra da hora. Vejam, quando o trabalho, obra, é baseado na palavra, ao redor da palavra prometida para esse tempo, será prosperada, se torna uma realidade, se materializa, e essa obra é a palavra materializada de Deus, feita uma realidade, trazida à vida. Faça a palavra da hora. E hoje vejam essa palavra de promessa, onde Deus está cumprindo as Escrituras, onde o povo que estava velando, vigiando, orando por esse cumprimento, hoje o está vendo, sendo cumprido, sendo feita uma realidade. Essa promessa, vigiando e obrando pelo cumprimento da profecia. Ficamos de pé, das profecias, ficamos de pé, e assim já estamos prontos para ver e escutar esta mensagem neste momento.
Não sei se nos dá tempo de algum cântico. Sim, o tem. Se tiverem no programa aqui que tem algum cântico, um cântico preparado, alguns que todos nós saibamos, podemos cantar e assim depois ter essa mensagem muito importante. Depois se estará retransmitindo na atividade às 6 da tarde, horário de Porto Rico, esta reunião. Para todos os irmãos nos diversos países que não puderam se conectar, pois se estará retransmitindo. Qual é o cântico? A fórmula de amor. Si tu meta es llegar a la transformación, el amor divino reinará en tu corazón. Pídele al Señor que a ti revele esa gran fórmula de amor. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado, ha surgido en este tiempo, en la edad del divino amor. Él nos expresa con esa fórmula de amor y la recibimos por predestinación. Teofanía, acércate más a mí, ayúdame a seguir con mi preparación. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado, ha surgido en este tiempo, que nos trae esa fórmula de amor. Esa fórmula es fe, paciencia, virtud, ciencia, amor fraternal, templanza y temor, teofanía. Acércate más y más, ayúdame a llegar hasta mi meta. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado, ha surgido en este tiempo, dándonos la fe para la adopción. Dios es puro, amor divino. Es por eso que Él ha enviado a José en este tiempo, en la edad del divino amor. Él nos trae esa fórmula de amor. Él nos trae esa fórmula de amor. Amém.
vigiando e obrando pelo cumprimento das Escrituras. Deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.